Pra quem não conhece, a gente falou GitHub. Como é que você explica isso, né? Cara, aqui no... Eu não sei explicar isso. Controle de versão. É isso, controle de versão. É que na real o controle de versão é um conceito. O Git é uma ferramenta que viabiliza isso, né? Existem várias outras, né? Que não são tão muito comuns de serem usadas. Um cara que... Segundo ano da escola. Do ensino médio. médio. Imagina o seguinte, imagina que você tem um texto para escrever, certo? Você tem um grupo. Tem 5 pessoas no seu grupo e o professor de português chegou para você e disse... Vocês precisam me entregar uma redação com determinados temas nesse mesmo texto, nesse único texto, certo? E aí vocês vão subdividir esse trabalho entre temas, né? Então, sei lá, vamos supor que vai falar de biologia e isso aqui vai falar sobre bactérias. Então, você vai escrever sobre bactérias. Eu vou falar sobre, sei lá, qualquer plantas, você sobre animais. Então, cada um vai fazer o seu pedacinho do texto e para que você consiga conciliar esses pedacinhos de texto, você vai criando versões do seu texto, né? Então, você escreve a primeira versão e aí você manda para uma correção geral. Você tem um local onde você salva essa primeira versão. E aí você vai incrementando em cima dessa versão desse texto. E aí outras pessoas podem vir com as versões dela e incrementar esse teu texto, colocar a ideia dela, e aí as pessoas podem contribuir de maneira homogênea, digamos assim, com uma iniciativa. Então, a ideia de controle de versão é essa, é você subir já é uma palavra meio, talvez esteja num vocabulário mais acima, né? Mas você tem um meio de salvar versões de um trabalho que você está fazendo. Nossa, perfeito. Isso é a forma que eu explicaria para uma pessoa. E aí, em computação, como é que se aplica, né? Você tem um código, você está desenvolvendo a sua ferramenta, um software, não importa o que seja. Esse código. Exato, você precisa ter uma forma de... Bom, eu não estou na minha máquina, viajei. Eu acho que esse é o caso de uso mais básico, né? Viajei, mas o código só está na minha máquina, e aí o que é que eu faço? Então, existem ferramentas de controle de versão, como o Git, né? E existem ferramentas que se alavancam do ecossistema do Git, como o GitHub, que é uma plataforma, nesse caso. E aí essa plataforma provê para você um meio de centralizar teu código. Então, teu código não vai estar mais na tua máquina. Tu usa um comando, faz o upload desse código para esse local, e aí onde tu tiver, tu consegue baixar esse comando, que tu tem as credenciais, obviamente, né? E você tem o mesmo esquema de, fiz uma alteração, então, vou criar uma versão sobre isso. Guarda no controle de versão. Vou fazer outra versão, mas eu não quero usar a versão anterior como base. Vou usar uma versão anterior, porque eu acho que essa daqui está com algum problema, um bug. Pega a versão anterior e continua a partir daquela. Então, na prática, tem muito mais que isso, né? Ele facilita muito mais coisas, mas o sumo da coisa é, o Git, ele fornece para você um sistema de arquivo centralizado, né? Distribuído, na verdade, onde você consegue, é centralizado mesmo, onde você consegue tirar o proveito da segmentação, do número de versões possíveis de algo que você está trabalhando. Boa. Então, eu farei uma analogia de, quem usa iCloud, por exemplo, mandar as fotos. Tipo, tem várias coisas, né? Tem essa questão de você mandar pra nuvem, então, tipo, fica em algum lugar lá que não é na sua máquina. Ou seja, você pode ser roubado, né? Alguém deletar da sua máquina e você continua com o código porque tá em algum lugar lá guardado, nesse caso. Se for o GitHub guardado pela Microsoft, lá no GitHub. Tem a questão colaborativa que você falou, né? Aí, versionamento. Acho que você explicou bem, assim, são essas coisas, assim. Um local para você guardar o código versionado e tem ferramenta para você colaborar, né? Fazer colaborativo, bem legal. E duas coisas que são bem curiosas. A primeira é que o cara que inventou o Git, ele pensou exatamente nisso. Tipo, caramba, eu não quero que isso fique num canto só, eu quero poder acessar de vários locais, e aí ele criou. E o outro foi que, antes de ser lançado o GitHub e essa ideia de open source, rolou uma conversa na UFCG, isso foi um professor que contou, que o menino chegou e fez assim: gente, vocês ainda vão ver, vai ter uma época onde qualquer pessoa do mundo possa contribuir com o seu código. E aí todo mundo riu dele. E anos depois temos aí o open source cada vez mais. Pra mim ele ia dizer, e esse menino era... Não, Linus Torvalds. Ninguém menos. Linus Torvalds. A propósito, quem criou o Git foi o mesmo cara que criou o Linux. Exato. Sim. Inclusive, um dos propósitos dele ter criado... Era pra resolver o Linux. O problema de contribuições do colaborativa. Ele usava alguma, que eu não sei qual, ele disse, pô, muito ruim, vou fazer a minha. Inclusive, o Linux tá no ownership dele lá, no /Linux.
Não legal. é org, não. É, tipo, é no pessoal dele. O Linux tá no pessoal dele. Aí eu vou citar aqui outra ferramenta de controle de versão, só para vocês saberem mesmo, mas ninguém usa não. Mercurial. Mercurial também é uma ferramenta de controle Você de não versão. chegou a usar, eu acho, mas eu usei o SVN. Não, o usei SVN, também, que o SVN. Google Code, né? O famoso Google Code usava SVN. É, É. eu usava o Tortoise lá, SVN e tal, Pronto. a tartaruguinha e tal. Pode crer. É bem... É coisa de gente velha aqui. É, isso. né? A gente não vai Eu, entender, eu não. ia perguntar porque vocês pararam. Tipo, porque a comunidade parou de usar. O SVN não era de... Ah, vai, pode falar. Não, se, eu, tipo, eu acho que o fato de o Git tá muito relacionado com o Linux ajudou muito. Total. Porque é uma das maiores comunidades open source é o Sim. Linux. E é uma ferramenta muito bem feita também, assim. O SVN, eu lembro de ter problemas, assim, de... Tipo, tinha uma feature do SVN que você travava um arquivo. Tipo, eita, eu vou travar aqui, vou travar ele. Ninguém conseguia... Aí, às vezes, tipo, ficava travado, nem a pessoa que travou conseguia destravar. Aí tinha que fazer umas mutretas lá pra voltar a funcionar. E o Git não, é uma parada descentralizada. Todo mundo pode ser um servidor no Git. Tipo, se Exato. Candé abrir a porta dele lá, eu consigo usar a máquina dele como servidor Git. Tipo, é uma coisa bem descentralizada. Apesar de o GitHub ser centralizado, mas na teoria a aplicação permite que todo mundo seja um servidor. E o SVN não, tem um servidor único. Se ele cair, todo mundo se lascou. Você não consegue commitar se o SVN tiver off. É, No Git exatamente. você consegue commitar Pô, localmente. dava muito conflito. Não tinha, tipo... Eu não tô me recordando dele, mas não tinha noção de branch, assim. Tipo, você comitava direto e, assim, ia pegando as coisas, assim. Era conflito o dia todinho, passava o dia resolvendo conflito. Isso é importante mencionar também, gente. Existe um conceito de branch. Era isso que, Que eu é o achei que conceito de era branch? legal falar, porque, tipo, permite que você tenha linhas de desenvolvimento em paralelo. É a mesma... Pronto, Permite pensa, colaboração, né? e pensa naquele lance lá dos Vingadores, onde você tem várias linhas do tempo, inclusive, né? Pode ser que elas tenham algo em comum, mas a partir de um certo ponto elas divergem, né? E aí coisas novas vão sendo adicionadas em uma linha do tempo, vão ser retiradas em outra. Então a analogia que a gente consegue fazer é exatamente de uma árvore, né? Você sabe que a árvore ela vai ter o tronco, a raiz todinha, o tronco em comum, e os galhos começam a divergir. Então vão ter coisas que só vão existir nesse galho, nesse galho e nesse galho. Mas o todo, o comum, o caule, é compartilhado para todos. Então o GitHub ele tem esse conceito de branch também, que é como se for... O Git, na verdade, né? Tem esse conceito de branch que é justamente um ramo da sua fonte principal, do seu código-fonte principal, digamos assim.